Muito boa noite, muito bem-vindos. Bem-vindos todos a este grupo, a este encontro que fazemos todas as terças-feiras do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Sejam todos muito bem-vindos. Este grupo reúne-se todas as terças-feiras, nesta hora, neste mesmo horário. Os encontros são gravados e disponibilizados mais tarde no canal do YouTube. Estamos a ler neste momento A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Para nos orientar hoje, temos connosco nosso querido Marcos. Muito obrigada, Marcos, por estar hoje connosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por partilhar connosco o seu conhecimento, por nos orientar. Muito, muito obrigada em nome de todos. Durante o encontro vamos ter paragens, pausas para colocar questões, para fazer partilhas. Hoje a nossa leitora é a Helena Júlia. Muito obrigada, Helena, pela sua dádiva. René também está connosco hoje aqui. Muito obrigada, René. Marcos, passo para você agora a palavra. Muito boa noite, Manuela, Renê, que hoje está aqui, que alegria, né? Quando nós podemos estar juntos, todos que estão aqui, muito boa noite. E hoje nós vamos começar de uma maneira, não diferente, que também já fizemos isso alguma outra vez, mas convidei uma participante aqui que está sempre conosco, a Helena Júlia. E esses tempos eu vi que ela estava apresentando uma respiração, uma meditação, algumas posturas. E eu falei, poderia começar conosco hoje? Né? Percebo que está tudo tão agitado, e então a gente pode tirar esses 5 minutinhos iniciais para que a gente traga a nossa observação, né, para o nosso corpo, e que a gente possa perceber realmente que nós estamos aqui, né? Perceber como o nosso corpo recebe todas essas informações e exercitar esse nosso estado de presença, né? E assim eu convidei a Helena. Obrigado por aceitar o convite, Helena. Eu que agradeço. E eu passo para você, então, começar conosco nessa noite. Então, vamos acomodando na cadeira, alinha a coluna, fecha os olhos, queixo paralelo ao chão. Mantenha a postura ereta, porém sem tensão. E leve a atenção para a sua respiração. Observe o ar entrando e o ar saindo pelas narinas. Com os olhos fechados, mentalmente, comece a repetir o mantra Soham. Quando eu inspiro, mentalmente eu penso em So. E quando eu expiro, Ram. E continue. Quando eu inspiro, So. Quando eu expiro, Ram. So, Ram. So na inspiração e Ram na expiração. So, So na inspiração e Ram na expiração. Toda vez que você perceber uma interferência na sua concentração, seja de pensamentos, emoções, sensações ou sons, não brigue com a mente. Amorosamente, traga novamente a atenção para o Soham. So na inspiração e Ram na expiração. Soham. So na inspiração e Ram na expiração.
Se sua mente estiver muito agitada, muito difícil se concentrar, deixe a mente um pouco livre e depois volte para o Sô Nam. Sô na inspiração e Rã na expiração. Sô Nam. Sô na inspiração, Rã na expiração. Sô Nam. Sô na inspiração, Rã na expiração. Sô Nam. Sô na inspiração, Rã na expiração. E devagar, faça uma respiração mais profunda, despertando o corpo e a mente, trazendo atenção para aquilo agora, percebendo as sensações no corpo, no ambiente onde você está. E quando estiver pronto, calmamente vá abrindo os olhos. Se sentir vontade de se espreguiçar, se espreguiça. Essa é uma das técnicas que a gente usou, respiração com o mantra, tá bom? Eu fiz curtinho, eu não sei se todos estão habituados a meditar, porque tem gente que não consegue ficar 1 minuto, tá bom? Mas deu quase 5 minutinhos. Muito obrigado, Helena. Eu que agradeço a oportunidade. E podemos começar com a leitura? Ficou alguma coisa do encontro passado? Alguma questão? Renê, que está por aqui. Manuela? Não. Tem muitas dúvidas direcionadas para o Marcos, né? Mas né, eu acho que até o Eurico tinha uma dúvida bem específica, bem técnica para o Marcos, né? Mas fora isso, está tudo certo. Podemos guardá-la para a próxima semana, então. Eurico, querido. Eurico está quietinho ali, ó. Eu acho que o que foi muito legal, Marcos, foi que a gente usou um pouco aquele vídeo, né, que foi publicado pelo Sami Storch, né, falando da questão da constelação familiar, das críticas à constelação familiar, e a postura do Sami Storch, né, do que a gente pode aprender com essas críticas, né, o que a gente pode... para onde a gente pode olhar também. E depois disso a gente teve uma série de outros consteladores, facilitadores, né, como a colega Renata Pinotti, a Daniela Migliari, o Alex Posato, né, que postavam textos muito interessantes, reflexivos, falando exatamente do potencial terapêutico, né, trazido pelas constelações familiares, e que não é uma técnica que você vai colocar à revelia para a pessoa fazer. As pessoas que buscam essa técnica escolheram essa técnica. Isso é uma coisa que o Sami toda vez fala no livro, né? Se existe a possibilidade de oferecer um recurso de mediação, ele vai oferecer. Agora, se as partes querem ou não, isso também é outro ponto. Eu acho que a gente ficou bem nisso e eu acho, sim, essa temática essencial.
Muito bom. Também, durante a semana aí, acabei em alguns locais por onde passei, né, isso teve sim uma repercussão e as pessoas estavam fazendo alguns questionamentos a respeito. Eu não tinha visto o vídeo do Sam e depois eu vi e concordo plenamente, né, com a questão, principalmente da capacitação dessas pessoas, da formação dessas pessoas que estão apresentando o que denominam de constelação familiar, porque aquilo que foi descrito ali na reportagem, a forma como foi feita, eu não vejo constelação familiar, não que o Bert Hellinger mostrou para nós. Né? Eu nunca vi o Bert Hellinger pedir para alguém pedir perdão em uma determinada constelação. Né? Então, para quem acompanha, foi até impactante, assim, falei, mas isso, não sei, acontece mesmo, né? E uma outra colega falou que já tinha passado por alguma situação, assim, já ouviu alguém. Enfim, acredito que sim, não é? Claro, a gente tem que verificar por que isso também está surgindo. Acho que no grupo a gente comentou, né? Quando eu estive aqui com vocês da outra vez no grupo, a gente também comentou. E eu estava em um encontro na Justiça do Trabalho com magistrados e também falando assim da importância, especialmente dentro do judiciário. Dentro do judiciário, é preciso muito respeito a toda a história do próprio judiciário e como isso vem, né. Então, para você mostrar um trabalho, uma abordagem, né, na resolução de conflitos, como é a constelação familiar, e sim, percebemos o quanto ela é efetiva e o quanto ela auxilia, né, na solução desses conflitos de uma forma tão profunda, tão transformadora, que auxilia também nesse olhar para frente, né? Esse aspecto transformativo que a gente fala do conflito, né? Você conseguir ter uma nova percepção. Agora, para isso, é claro, eu preciso ir bem devagar e de forma muito respeitosa. Nessas 2 semanas, por 2 locais que eu passei, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, e também em um encontro de meios adequados de solução de conflitos, as pessoas estavam ainda com aquela reportagem e, né, questionando. E que bom que podem questionar para nós, para que a gente possa elucidar também como é que esse caminho da constelação familiar se faz e o quanto nós estamos, né, nesse campo aberto, em constante evolução e crescemos com a constelação familiar, porque isso passa por nós. Eu digo assim, olha, é uma abordagem que não é de um final de semana, não é de 1 ano, o Sam me falou isso, né, de 2 anos, porque você precisa aprender a olhar para si mesmo, a sua autorresponsabilidade, os seus pontos cegos, né, e ser realmente um facilitador, e não um complicador, ou aquele que vai gerar ainda mais trauma na existência de um conflito que foi apresentado. Então, eu vejo, Renê, que em breve nós também iremos caminhar, não para esse engessamento da constelação familiar, colocar dentro de uma caixa, mas sim algum regramento básico dentro do Poder Judiciário, especialmente, como requisitos mínimos para aquele que vai apresentar essa abordagem lá dentro. Qual é a sua formação? Por onde é que você esteve? Por onde é que você passou? Quanto tempo dessa formação? Isso vai ser inevitável, né? Para que não chegue alguém que fez esse workshop do final de semana e se intitula constelador e grava algumas frases, né? Várias vezes já falei para vocês aqui, pessoas que ficam atrás de frases de solução e aí ficam nessa superfície tão rasa, atrás de dizer algo, de fazer algo, e o constelador, a constelação, da forma com que o Bert apresentou para nós, cada vez mais contida, cada vez mais centrada, né? Cada vez mais atenta a esses movimentos mais profundos, principalmente sem a fala. Quando alguém diz para mim assim: "Ah, não, eu não vou a uma exposição, eu estava lá na frente de tantas pessoas", a constelação familiar pode ser feita de forma silenciosa. Expor a história da pessoa é curiosidade, seja do constelador ou não sei de quem está presente, porque isso não é necessário para que a gente possa prosseguir dentro dessa abordagem. Aliás, quanto eu, Marcos, quanto menos eu souber, melhor.
Menos, bem menos. Então, de imediato, quando eu vi aquela reportagem, eu falei assim, isso não é constelação familiar do Bert Hellinger. E me lembrei também de quando teve aquela reportagem no Fantástico, já há algum tempo, que inclusive trouxe bastante notoriedade para a constelação familiar. E aquela reportagem, a repórter esteve conosco na pós-graduação de Direito Sistêmico, participou assim com o Sami lá, ela foi na Bahia, participou de um final de semana com a gente nas vivências e aí fez a reportagem, né? Dentro da visão que ela pôde captar. Mas aí eu achei que foi algo assim respeitoso, bem próximo realmente daquilo que nós apresentamos como constelação familiar de Bert Hellinger. O Eurico levantou a mão. Vocês estão me escutando bem? O computador aqui. Tenta falar um pouquinho mais alto, mas a gente está escutando, Eurico. Sim. Olha, fazer uma contribuição aqui para o pessoal. Como eu já falei em outras oportunidades, eu sou facilitador em justiça restaurativa também. Minha formação eu fiz pela EPM, Escola Paulista da Magistratura, em São Paulo. Esse movimento da justiça restaurativa, ele deu início aqui no Brasil lá em 2005, com um projeto na AJURES, que é a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul, em 2005. Um projeto que se chama Brasil 21, ou seja, Brasil para o século 21. E até hoje, o projeto não conseguiu decolar inteiramente. Desde 2005 existe esse movimento pela justiça restaurativa, pela implantação da justiça restaurativa, e ainda encontra muitas resistências entre magistrados, promotores de justiça. Existe uma resistência muito grande para isso. Então eu fico imaginando assim, imagine então no nosso movimento das constelações, enquanto a gente vai ainda enfrentar muitas dificuldades, muitas resistências, não só dentro dos operadores de direito, que são os advogados, mas também pelos próprios magistrados e promotores de justiça, o pessoal ligado à justiça mesmo dentro dos tribunais. Então, eu acho assim, a gente vai enfrentar muito essas dificuldades ainda, esses olhares aí cheios de julgamentos. Mas a gente segue o nosso caminho, segue aí, e eu acho que aos pouquinhos a gente vai transformando, contribuindo um pouco para transformar todos esses conflitos aí dentro do judiciário. Então, acho que tem muito para contribuir. Exatamente, Eurico. E hoje o encontro que eu estava na Justiça do Trabalho, antes era um juiz, amigo meu, e era sobre justiça restaurativa, né? Então, justamente fizemos essa combinação e essa conversa da justiça restaurativa com o direito sistêmico, com a constelação familiar. E vejo que a justiça restaurativa, nós já temos, né, resolução do próprio CNJ, que traz elementos da justiça restaurativa, princípios, uma resolução tão bonita aí, você que fez o curso ali, com certeza teve algo com o Egberto, que participou ali da resolução, né? Então, dessa forma como que foi feita com a justiça restaurativa, eu acredito que também é preciso despertar algo para o direito sistêmico. E claro que tem um tempo, né? E também tem aqueles que vão se identificar e vão realmente adotar como uma abordagem porque perceberam algo, porque cresceram ali, e outros que olham para aquilo e não, eu prefiro uma outra forma, eu prefiro aquela forma mais tradicional, uma justiça distributiva e a forma com que aprendeu também. Tá tudo certo, né? Nós temos aí esse campo aberto. O importante é que quando nós falamos desses outros métodos, eu sempre digo, esses outros métodos adequados, efetivos de resolução de conflito, eles vêm não apenas para desafogar o judiciário, mas sim como uma abordagem efetiva na solução. Ali também se faz justiça. Ali também se entrega, se caminha para a paz. Eu não sei se eu já comentei aqui, uma vez em um curso para magistrados, e nós fizemos um exercício, e justamente eu coloquei assim, o magistrado, alguém, né, para representar o magistrado,
pessoas para representar os processos, vários processos. E aí eles foram assim, todos no magistrado, assim, sabe, sufocando, e aquele magistrado que olhava para tudo aquilo assim, como que eu vou dar conta de tudo isso, né? E aí um representante para, eu coloquei justiça multiportas, não coloquei o que que era. Ali tem comunicação não violenta, ali tem justiça restaurativa, ali tem direito sistêmico, constelação familiar, outros métodos. E aí o que a gente viu foi assim, justamente que alguns daqueles que estavam lá sufocando o magistrado foram se deslocando, saíram de lá, outros ficaram lá. Outros ficaram lá. Precisavam de uma sentença. Precisavam dessa resposta, que era a sentença. E aí só perguntei assim para esse representante da Justiça Multiportas, o que é que está se passando aqui? E ele falou justamente essa frase: aqui também se faz justiça. E as pessoas que estavam ali, os que escolheram ir para ali, estavam felizes com aquela abordagem. Então é justamente esse caminho respeitoso e esse olhar amplo para todo esse sistema de justiça que também se apresenta. Podemos ler então, Helena, por favor? Podemos. Eu só queria comentar uma coisa antes, a esse respeito. Quando eu vi tudo isso, né, que eu também acho que só fiquei sabendo no grupo aqui, depois eu vi um vídeo do Sami. Eu trago para mim, né, o quanto eu estou centrada. Então, tudo na minha vida, assim, o quanto eu estou centrada, o quanto eu estou em bases sólidas, né? E de tudo que eu li, a mesma conclusão que a gente chegou aqui. Isso não é o que a gente aprendeu com Bert Hellinger. Então, assim, não me abala, né? Eu lembrei até de uma história que o... Ai, gente, agora deu branco o nome dele lá. O que está sempre com o Cortella, esqueci o nome dele. E ele fala que, assim, olha, o pessoal na rua, o Karnal, xingou minha mãe. Tipo assim, eu me conheço muito bem, eu sei quem é minha mãe, eu, né, estou no meu centro. Tá bom, não é comigo, né? Então, assim, ele não se abalava por isso. Então, eu fiz esse paralelo. Quando eu comecei a ouvir tudo isso, eu trouxe para mim, assim, o que eu estou buscando na minha vida, o que eu estou aprendendo. Se, de repente, eu fosse também me incomodar com isso, será que eu estou indo pelo caminho certo? Entendeu? Então, é o que vocês comentaram. É uma reflexão para a gente também, né? E eu tive a oportunidade de ouvir algumas pessoas que eu acho que são consteladores, não sei, no final de semana, e eu percebi que a sensação que eu tive é que a formação é tipo aquele aprende em 28 dias. Antigamente tinha esses livrinhos que aprendia qualquer técnica em 28 dias. Desculpa, gente, sou dessa época. Qualquer técnica em 28 dias, foi essa sensação que eu tive, porque era nitidamente claro que foi coisa assim de 30 dias, não sei. Então, é triste, mas o que for realmente estável, eu acho que permanece. Era isso. Podemos? A origem do direito sistêmico. O surgimento da expressão e da marca direito sistêmico. Essa caminhada, na qual você foi testando elementos das constelações familiares, a exemplo das frases de solução nas audiências, culminou quando você se tornou juiz titular em 2011. Quando surgiu a expressão direito sistêmico? Em 2011, eu comecei a fazer constelações no fórum, inclusive em audiências, mas somente em 2012 o fiz de forma pública e coletiva, com o uso de representantes. No entanto, antes disso, eu já tinha resolvido escrever um livro. Foi em 2010, quando comecei a escrever e registrei o blog com o título Direito Sistêmico. Aliás, foi exatamente aí que nasceu o direito sistêmico com esse nome. Como a expressão chegou a você? Vinha desde 2004 estudando e relacionando o trabalho de Bert Hellinger com o direito, e desde 2006 fazendo, fora do fórum, experiências com constelações em meus processos. Mas a ideia do nome direito sistêmico veio somente em 2010, no momento em que fui pesquisar nomes para registrar o blog, no qual registraria
minhas experiências e compreensões sobre esse trabalho, e não encontrei nada parecido com isso. E olha que pesquisei, viu? Cheguei a procurar por justiça sistêmica, encontrei diversos textos, mas falando de algo totalmente diferente e com uma conotação negativa. Além disso, justiça sistêmica faria parecer que era um projeto restrito ao âmbito do judiciário, quando a ideia é de um alcance maior. Aconteceu, então, que esse nome, justiça sistêmica, foi deixado para que as pessoas usassem quando quisessem falar de direito sistêmico, sem ter que reconhecer a sua origem. Risos. É o que alguns fazem hoje em dia. Encontrei também em espanhol a expressão constelações jurídicas. Constelações jurídicas. De fato, nessa ocasião, encontrei um site que fazia referência ao trabalho da professora e advogada Cristina Lhanguno, que então usava esse nome para as constelações que fazia. Ela também tinha essa visão de que estava tratando de um tema jurídico com o auxílio das constelações. Não me lembro se encontrei outra referência com este nome. Na verdade, o próprio Bert já fazia constelações quando tratava de algum tema tipicamente jurídico, ainda que não usasse nome específico conforme o tema. Ele não as distinguia por tratarem sobre temas jurídicos, são sobre relacionamentos humanos. De fato, qualquer tema de relacionamento pode ser jurídico. No entanto, o meu objetivo não era apenas falar de constelações jurídicas, apesar de este ser um dos meus enfoques. Eu estava buscando uma forma pela qual o processo judicial e o próprio tratamento legal das questões pudessem ser sistêmicos e, assim, melhores. Gosto de observar as incoerências na lei, quando ela não produz os reflexos desejados, e fazer uma análise à luz das ordens sistêmicas, que aprendemos com as constelações. Ou seja, a minha intenção não era apenas a abordagem das constelações. Intencionava abordar o direito sistêmico como o defino hoje e como atualmente ele é considerado. Desse modo, o direito sistêmico incluía constelação, mas também uma visão do próprio direito. Não se trata apenas de um método, de uma abordagem para a resolução de conflitos. Ele também é essa abordagem, mas com o viés do direito? Sim, e por isso procurei a expressão direito sistêmico e encontrei apenas uma referência, um texto de autoria de Boaventura de Souza Santos, que é um professor pelo qual tenho profunda admiração. Mas ele usava esse termo num outro sentido, o das relações entre Estados-nação, no espaço internacional, formando um sistema mundial, que não se confundiria com o que eu pretendia fazer. Então, considerei que o termo era adequado ao que buscava e vi que, para designar esse trabalho, é um nome forte. Enfim, lancei um blog com esse nome. Escrevi uns 3 posts e deixei lá. Aliás, poucos dias antes havia feito a minha primeira constelação, no meio de uma audiência judicial. Ela foi feita com o uso de bonecos sobre a mesa, e escrevi um relato, mas não o incluí no blog. O registro do blog, com as primeiras publicações, ocorreu no dia 29 de novembro de 2010. Até hoje, os textos estão lá. No entanto, na época, não os divulguei amplamente, porque ainda não me sentia seguro para expor essas ideias. Afinal, ainda não tinha prática suficiente, era tudo muito teórico ainda. A meu ver, tudo aquilo poderia ser considerado uma viagem. As pessoas poderiam me considerar apenas mais um aventureiro. Risos. Por isso, na época, mostrei apenas para o meu pai e para 2 amigos. Seus feedbacks não foram suficientes para me motivar a divulgar abertamente o blog. Somente passei a divulgá-lo depois de ter feito as primeiras vivências de constelações no fórum, quando pude, afinal, constatar o resultado positivo da experiência,
de modo que as pessoas pudessem acreditar que eu sabia do que estava falando. Até hoje, o primeiro texto publicado, o artigo O que é Direito Sistêmico, é uma página mais visitada do blog. É a primeira página dele. Trata-se exatamente daquele mesmo texto. Então, se existe uma data de nascimento da expressão direito sistêmico como é utilizada hoje, é a data em que registrei o blog, ou seja, 29 de novembro de 2010. Até então, ele estava em gestação. Helena, só para você respirar um pouquinho também. Bom, sem muito assim a contribuir com vocês, mas só para dizer que dentro do direito, né, quando a gente vai olhar para essa abordagem, quando se fala direito sistêmico, às vezes eu já usei essa expressão lá fora, assim, por exemplo, conversando ali na Argentina, com uns amigos do Chile, e para eles falam assim, mas direito é sistêmico, mas porque fazem essa relação com os sistemas, com teorias de sistemas, lá atrás, na melhor das hipóteses, com o Capra, com a visão sistêmica da vida. Então, assim, quando nós vamos tentar explicar um pouquinho mais, olha, não, no Brasil nós temos essa expressão direito sistêmico que utiliza essa abordagem da constelação familiar dentre os seus fundamentos, né? Então, toda essa âncora do direito sistêmico na constelação familiar. Aí passa a ser algo próprio, né? Porque realmente não é essa a compreensão de direito sistêmico quando se fala em sistemas lá fora, mas a gente pode sim fazer toda uma base dentro da teoria dos sistemas, né, dentro dessa visão sistêmica da vida e chegar também na constelação familiar e no direito sistêmico. Aqui a professora Cristina Laguna é argentina e ela comenta também que utilizava, né? E aí essa questão de como ela utilizava, ela é advogada. Eu não sei como ela fazia no escritório, né? Como é isso, mas já tive, né, algumas conversas com a professora, porque ela também esteve por algum período ali na Hellinger, e ela conta da sua experiência, inclusive como advogada, por vários anos ela ficou sem protocolizar uma ação judicial, porque conseguia, através dessa abordagem, resolver esses conflitos ali no escritório, né? Sem a necessidade de promover uma ação judicial. E aí o SAMI, sim, que trouxe para nós essa expressão direito sistêmico, né, e toda essa atuação da constelação familiar dentro, efetivamente, do poder judiciário. E todo esse efeito que foi, porque ele fazia esse workshop, né, de constelação familiar antes de mutirões de conciliação, e o que se percebeu foi que se obtinha altos índices de conciliação com aqueles que participavam do workshop de constelação familiar prévio. Uma das maneiras, né? Porque aqui também ele conta como poderia ser aplicado em audiências. E logo no primeiro parágrafo se fala novamente, né, das frases ali, eu estava comentando sobre as frases, então essa frase, ela precisa vir a partir de um centramento, né? Não é uma frase simplesmente solta, que ela serve de forma geral a todos indistintamente, mas sim uma frase que vem a partir dessa postura de centramento, e normalmente eu costumo falar assim, às vezes a pessoa questiona, mas nós não temos tanto tempo, porque imagina, a audiência tem que ser rápida, nós trabalhamos com produção, né? Precisamos fazer muitas, seja o mediador, seja o conciliador, seja o juiz, eles são cobrados, né? E eu digo assim, quanto tempo? Será mesmo que isso necessita de muito tempo, né? Porque se nós temos a constelação familiar e internalizamos essa postura e estamos centrados, não há distrações. Aí se vai diretamente no essencial. E indo no essencial, nós temos tudo o que é necessário para o caminho de solução desse conflito. Qualquer outra coisa se transforma em distração e também em perda de tempo. E aí nós não precisamos perder esse tempo. Nós ganhamos esse tempo dentro desse centramento,
dentro dessa postura. Então, muitas vezes é algo muito rápido, né? É realmente uma frase que se apresenta e que muda esse cenário, muda internamente, né? Muda até a expressão da pessoa e o caminho dentro daquele percurso de solução do conflito. Renê, sempre que você quiser abrir seu microfone aí, por favor, fica à vontade. Aliás, como todos, né? Complementando o que você falou, Marcos, em alemão também, né, o termo systemischer Recht, né, direito sistêmico, não faz sentido, porque o alemão também, com toda a tradição de Niklas Luhmann e tal, eles falam, não, mas como assim? Né, é uma redundância falar de um direito que é sistêmico. Então, geralmente, quando a gente fala lá na Alemanha, a gente até fala o direito sistêmico e tem a loginho lá determinada, né? Isso é um desenvolvimento do Dr. Sami Storch, né? Que inclusive nós estávamos lá, né, Marcos, quando ele apresentou para Berta e Sophie Hellinger em 2015, né? Uma apresentação que arrancou assim aplausos de pessoas do mundo todo, né? E muitas das questões que foram colocadas por russos, por franceses, por ingleses, foi, tá, como é que a gente adapta esse método que este juiz brasileiro desenvolveu para a nossa justiça, né, no nosso país? E aí entram as questões linguísticas, culturais, e etc, etc. Né? Mas só para complementar isso, e nós também tivemos a oportunidade de aprender um pouco com a Cristina Laguno também, que traz aí essa visão mais da língua espanhola, né, da Argentina aí, mas da advocacia também, né, como você falou. Isso mesmo. E foi muito bonito esse encontro lá na Alemanha, né? E essa oportunidade que o Sami teve, a convite de Bert e Sophie para expor, realmente foi comovente, assim, naquele momento, ver como ele trouxe para nós essa oportunidade de trazer a constelação familiar para o Poder Judiciário. E eu, inclusive, enquanto o René estava falando, eu lembrei de uma imagem na apresentação dele. Ele estava fazendo uma constelação com bonecos, assim, era uma criança, um jovem, assim, e a expressão dele, assim, de ter visto algo ali, assim, sabe, e uma surpresa, foi muito, muito legal, bem impactante, e realmente, como o René disse, foi aplaudido mesmo, e o Bert pegou na mão do Sami, né, e como quem diz assim, estamos aqui também, estamos juntos, foi muito legal. Eurico está se despedindo. Podemos? Antes de começar, só queria comentar, chamar atenção aqui na leitura. Eu começo a ler, eu acho muito vivo isso, que às vezes eu fico fazendo até umas caras e bocas, assim. Aqui tem uma parte que ele falou que começou em 2004 os estudos, né? Que acho que foi quando ele começou as constelações. E aí, em 2010, o blog, e ainda ele fala assim, afinal, ainda não tinha prática suficiente. Então, quer dizer, 2004, estudando, 2010, não tinha, então, para ele, ainda não se considerava pronto, né? Então, assim, é bastante tempo, né? Para a gente estruturar. Outra coisa aí também, Helena Júlia, muito importante, o cuidado que o Dr. Sami Storch teve com a justiça, né? Com as ordens dentro da justiça, né? Ele foi respeitando cada hierarquia, quer dizer, ele não foi falando, olha, descobriu uma coisa nova aí, vamos revolucionar. Não, ó, vou fazer uma palestra, vou demonstrar um exercício, vou supervisionar lá com o Bert, né? E ele fez várias supervisões. Quem tiver acesso aos vídeos, né, lá de Águas de Lindóia, dos treinamentos de Bert Hellinger em 2006, 2008, vai ver o Sami lá, né? Os vídeos posteriores também, quer dizer, ele estava, né, estudando, né, como você falou, e aí faz todo sentido quando a gente vê o vídeo dele, e ele fala também
da importância de saber a capacitação das pessoas que estão praticando as constelações familiares, porque a gente sabe que isso não é uma roupa, né, que você coloca e fala, bom, agora eu sei. Não, eu não vou falar de repetição, né? É uma meditação, é uma prática, né? Até você entrar numa postura. E isso não quer dizer que você a tenha dominado, né? Porque você vai visitando essa prática, vai visitando essa postura e as próprias ordens do amor, né? Talvez o Marcos, os colegas possam confirmar isso. Quantas vezes a gente não revisita as ordens do amor que a gente achava que sabia o que eram e falam, bem, este detalhe aqui eu nunca tinha olhado dessa forma. E aí a gente revê toda uma espiral de contextos, de conceitos novamente. Porque a gente não está pronto, né? E o Sami está demonstrando aqui a mesma coisa que Beto nos demonstrou a vida inteira dele. Eu vou continuar estudando, né? No final da vida dele, lá sentadinho nos seminários, ouvindo a esposa dele falando, eu aprendo muito com Sophie. Né? Quer dizer, é essa postura, né? E que bom se pudermos todos nós exercitar essa postura, né? Tipo, eu não estou pronto, eu vou dar o meu melhor, mas eu ainda não estou pronto, vou continuar estudando. Mas é importante essa passagem que você sublinhou aí, ele. Né? Exatamente. Vou continuar. Registro da marca Direito Sistêmico no INPI. Você chegou a registrar a marca Direito Sistêmico? Ah, sim. Eu a registrei no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, algum tempo depois, após muita insistência de algumas pessoas para que o fizesse. Não com o intuito de me apropriar da expressão, porque compreendo tratar-se de algo que pertence à humanidade, à vida, mas para evitar que outras pessoas se apropriassem da marca ou até mesmo tentasse assumir indevidamente sua autoria. De fato, não demorou para que outras pessoas tentassem utilizá-la em benefício próprio, criando novas definições e, por vezes, até deturpando o significado original. Não posso dizer que uma definição está certa ou errada, ou que uma é melhor do que a outra, mas o direito sistêmico, do qual falo e com o qual trabalho, tem uma base. As constelações familiares, em sua raiz, em sua origem, segundo Bert Hellinger, estão presentes nele. Também a filosofia de Bert Hellinger está contida nele, e isso precisa ser respeitado. Mas se outras pessoas quiserem buscar novas definições, de modo a aumentar a sua expressão, tudo bem, o mundo é grande, outras pessoas podem, inclusive, evoluir esse trabalho. Então, a sua intenção ao registrar a marca Direito Sistêmico é tão somente resguardar essa compreensão de estar ligada à fonte de Bert Hellinger? Eu não diria que é somente para resguardar essa compreensão de ligação com a fonte. Houve um estudo teórico e prático desenvolvido ao longo de anos. Existe uma autoria e o registro é o mecanismo adequado de garantia contra pessoas que querem se apropriar da marca e usá-la para fins pessoais. A minha intenção, ao registrá-la, é de protegê-la para que possa servir à vida, à humanidade, que não seja, portanto, apropriada para outros fins. Alunos num trabalho de faculdade ou pessoas que estão estudando constelações, por exemplo, que quiserem utilizar o nome direito sistêmico, podem usá-lo? Se for para estudar, praticar, difundir e respeitar o que é direito sistêmico, podem sim, sempre que a marca for usada para fins públicos, em órgão ou instituições públicas, ou de caráter público, acadêmico, de estudo ou pesquisa, ela pode ser usada livremente. No entanto, não pretendo permitir que se apropriem da marca direito sistêmico para fins particulares, sem o respeito devido. E isso já aconteceu? Sim, houve quem tenha publicado um livro com o título Direito Sistêmico, e apesar de falar do tema e citar meu nome em alguns trechos, incluiu também textos de minha autoria como sendo dos autores do livro, sem citar a fonte. Isso é plágio,
praticado por pessoas que se dizem especialistas em direito sistêmico. Quanto ao conteúdo do livro, fala de direito sistêmico, esboça alguns conceitos, mas notei que também que não contém em si o direito sistêmico, pois as ordens sistêmicas não foram respeitadas. Depois dos ganhos obtidos com o livro, os mesmos autores defenderam que a expressão direito sistêmico seria indevida ou inadequada. Você pode manifestar isso para eles? Você pôde manifestar isso para eles? Foi a única vez até agora em que fiz uma notificação sobre algo assim, porque não é algo a que se goste de me dedicar. Não me agrada ficar cobrando os outros. Eu me espelho e procuro fazer como Bert Hellinger, olhar para frente. Quero saber do que pode dar certo. Não me satisfaço em ficar corrigindo ninguém. Mas, nesse caso, tive que fazer uma notificação para os autores do livro em razão do plágio, da violação ao direito autoral, porque é muito desagradável encontrar na internet a citação de um texto de minha autoria atribuído a pessoas que o plagiaram. Isso já aconteceu. E qual foi o retorno deles? Em nenhum momento assumiram o erro, rejeitaram a acusação, sequer consideraram a possibilidade de uma conversa pessoal sobre o assunto, um acordo para trazer a público os esclarecimentos devidos. Como se isso não bastasse, uns dias depois, um daqueles autores publicou um artigo no qual dizia que um juiz não pode fazer constelações, porque perderia a isenção. Risos. Como é que alguém que compreende o direito sistêmico e tem noção das suas consequências poderia agir assim? De fato, até publicar o tal livro, nenhuma daquelas pessoas jamais havia participado de qualquer curso ou seminário, meu ou da Hellinger. Sua referência do que é uma constelação é outra, por isso não estão falando da mesma coisa. Respeitar esse direito é respeitar as ordens do amor, naturalmente. Sim, pois o direito autoral é plenamente coerente com o direito sistêmico. Os direitos autorais, como parte do direito de propriedade intelectual, estão diretamente ligados à ordem de precedência. Respeitá-los tem a ver também com o equilíbrio entre o dar e o tomar. Alguém que tem uma ideia original, a coloca em prática e publica algo a respeito, de alguma forma, fez um investimento, não só de tempo e dinheiro, pois também arriscou-se, abriu mão de algo. Por outro lado, a pessoa que se apropria da ideia de outra para obter lucros para si, que mérito tem? É claro que, exceto pela violação dos direitos de propriedade intelectual, qualquer pessoa tem direito de defender a ideia que quiser, e até mesmo de criticar uma ideia, uma prática, uma expressão, uma marca. Se a crítica for bem fundamentada, pode ser algo em prol do progresso. E eu mesmo estou aberto a reconsiderar as minhas ideias, assim que perceber que há algo melhor. Não me importa que as pessoas tenham compreensões diferentes ou que cada uma siga seu próprio caminho. Não posso afirmar que o jeito que eu faço é o certo ou o único bom e que o outro é errado. Mas notamos também quando alguém age de forma oportunista e não respeita as leis sistêmicas das quais está falando. Como, por exemplo, se aproveita da ideia original de outra pessoa e batiza com um nome, como forma de parecer original e não precisar reconhecer de onde veio a ideia. É meu desejo que o direito sistêmico seja acessível a cada vez mais pessoas, que seja base para as novas compreensões. Esse é o propósito. Mas se a ordem de precedência não for respeitada, como será essa expansão? A ordem é condição para o progresso. Só um pouquinho, Helena. Essa questão da precedência, eu vejo como isso pega em tantas ocasiões, não é? Porque talvez quantos não desejam estar
naquela posição de último lugar, ou daquele que veio depois. E aí entra na luta, entra na briga, sai do seu lugar. Isso acontece muito, né? Seja nas questões familiares, seja nas questões empresariais, não é? Aqueles que chegaram depois. E o que é essa precedência? Então, nós temos o tempo, que é esse critério cronológico, isso não muda. Eu me lembro que em algum momento, dentro da Justiça Federal onde trabalho, e aí eu fiz uma proposta. Vamos todos, né, ficar aqui de acordo com a ordem de chegada aqui na instituição. No caso, nesse local, porque às vezes em pessoas que já estão há mais tempo na justiça, mas assim, nesse local, vamos ver quem são aqueles que chegaram antes nesse local. E aí, claro, alguém vai ficar lá como sendo o último. E é tão impressionante como a ordem revela, né, tudo isso que está oculto, esse desejo de querer ocupar um outro espaço, um outro local, quando na verdade essa precedência significa simplesmente, em um primeiro momento, reconhecer: aqui vocês estiveram antes nessa história, e eu posso também receber de vocês. E aí eu me lembro que lá na Alemanha, por exemplo, né, quando a gente vai fazer lá a reunião dos professores da Hellinger. Isso não aconteceu comigo, tá? Mas vamos supor que eu fosse o professor mais novinho, porque daí se senta nessa ordem. Então você vai sentando ali, o mais novo, ele quer ficar brigando para estar lá no lugar do primeiro e perde a oportunidade, ele está mais próximo, inclusive ali, da fonte, para onde ele pode receber de todos eles, inclusive dessa fonte, daquele que chegou ali há mais tempo. Então é sair dessa briga, sair dessa luta e simplesmente dizer: aqui vocês estiveram antes de mim. Isso vai mudar? Isso não vai mudar. E isso também mostra essas estratégias de que alguém está fora do seu lugar e precisa ir para o seu lugar, aonde você tem a sua força, porque ser esse último não é ser menos inteligente, menos capacitado, menos, como muitos talvez olhem, mas simplesmente de que nessa história você chegou depois e pode receber de todos esses que chegaram antes. E isso, quando você internaliza isso, traz uma leveza para você, saber que você está ali e que você pode receber. E mesmo que você ocupe uma posição, talvez de chefia, que você tenha, né, que exercer determinada autoridade ou algo assim, essa consideração de todos esses que chegaram antes. Talvez até pedir uma opinião, ainda que depois seja você quem vá decidir o que deve ser feito. Mas essa consideração, esse reconhecimento desses que estiveram antes. Aí isso faz toda a diferença dentro dessa ordem. Quantas vezes eu já vi locais em que, em algum tempo, dentro daquela instituição, dentro daquela empresa, algo se desmorona, porque justamente aquele que chegou depois, ele vem cheio de boas intenções, cheio de boa vontade, porque ele quer mudar tudo, e agora vocês esqueçam tudo que passou, porque daqui para frente vai ser tudo diferente, e vocês não sabem mais nada, e aí, de repente, algo vai se desmoronando. Porque ele chegou bem depois nessa história e precisa reconhecer tudo aquilo que foi, inclusive porque foi daquela forma que ele teve a oportunidade de chegar até ali. Então, da mesma forma, aqui, não é? Nesse reconhecimento de quem é que chegou primeiro e se expôs primeiro, teve essa coragem, como o Sami está falando aqui, de se expor, de se abrir e se colocar a serviço de tudo isso que depois segue. E não sabemos na hora que fazemos como segue, mas tem essa coragem para se expor a tudo isso. E por isso esse reconhecimento também devido. Só uma parte aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu também acho que a gente está chegando no horário, daí vou começar outro tópico. Posso falar uma coisa? Claro. Oi. Então, complementando o que o Renê falou,
quem tiver a oportunidade de ver os vídeos de Águas de Lindóia, vão ver sentados na plateia o Peter, a Tsuyuko e a Mimansa, né? Então, assim, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção nos eventos do Hellinger, que eles sempre estavam lá sentados como qualquer um outro participante. Eles não tinham a postura de nós somos professores e somos especiais. Então, assim, eu aprendi muito com isso e continuo aprendendo com as falas da Mimansa até hoje. Mimansa é uma graça, porque até hoje eu falo assim, nós vamos nos eventos da Hellinger hoje, e aí você abre a tela e a Mimansa está lá, online, participando dos nossos eventos, junto ali. E o tempo todo ela fica ali, né? Tá ali junto. A Cleusa trouxe bem, né, na época, Peter e Tsuyuko, quantas vezes na Alemanha nós, né, encontramos eles ali, sentados, juntos com o Bert Hellinger, e ali abertos, fazendo os exercícios com a gente, que o Bert estava propondo, participando com todos nós, e assim, todos crescendo, né? Todos crescendo. Quando o Bert falava aquilo assim, como você está? Um pouco mais completo. Sabe, isso para mim é muito tocante, que é justamente assim, como você está hoje, não é? Um pouco mais completo. E amanhã talvez um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, e aprendendo, né? Evoluindo. Então, eu acho assim, isso assim, extremamente importante, a gente estar disponível, né, para estar aprendendo com eles e com tudo que está vindo agora, né? Eu sei que, para mim, eles foram exemplos muito importantes. Para nós também, né, René? Peter também foi professor do René. Peter, Atsuyuko, Mimansa, Renato, Sami. Então, podemos acompanhar esses professores e seguimos acompanhando eles, né? Cleusa, né? A Cleusa aqui, se a gente for fazer o exercício da precedência, a Cleusa tá lá no começo. De vez em quando eu chamo a Cleusa, Cleusa! Aí ela fala alguma coisa para nós. Aí, Cleusa, só para ter uma ideia, né? Um dia eu estava lá, era o começo da aula online, né? Então, lá no início da pandemia, novidade mesmo, né? Um módulo ali da Hellinger online. E aí, me convidaram para fazer o módulo. Então, eu fui. De repente, quando terminou a aula, eu recebo uma mensagem da Mimansa. Aí eu falei, Mimansa, mas ainda bem que você não falou que estava na aula, porque senão eu ia ficar nervoso ali, assim, né? Olha a simplicidade, né, dessa mulher, ela estava ali participando e depois mandou uma mensagem, né? E eu fico muito feliz. E essa postura que você está trazendo, assim, né? O quanto eles nos dão força também para seguir adiante. Eu recebo realmente de todos eles, de todos esses que vieram antes com muita alegria. Ainda agora, na nova turma, na última turma que abriu, na Inovare, a Mimansa esteve nos 2 dias, no sábado e no domingo. O dia todo. Esse final de semana, né? Esse final de semana Sim. teve o início de uma turma de constelação familiar e a Mimansa participa dos eventos, ela está sempre ali. Eu estava lá. E eu vi o Sami lá também. Sim, o Sami também estava lá. Esse não pude participar, eu tava em módulo. Aliás, participei, porque eu estava dando um módulo também da Hellinger, e foi bem interessante que quem estava no fundo da sala era o Amaury, e ele estava seguindo a Sofia, que estava, né, fazendo da Alemanha. E aí uma hora vazou um áudio da Sofia durante um exercício nosso que a gente estava fazendo ali, né? Então eu falei assim, olha, eu nem sabia que ele estava. Aí eu aproveitei, porque curiosamente consegui entender o que a Sofia falou e trouxe para o nosso campo ali, na verdade não trouxe,
isso veio para o nosso campo ali e a gente pôde trabalhar exatamente aquilo que também vazou ali para nós. Foi muito bonito, foi muito legal. Meus queridos, eu acho que se não tiver dúvida, perguntas, aproveita que o Renê está aí. Hoje foi, Renê, só porque você está aqui hoje foi super tranquila, ninguém fez pergunta para mim, Josiane ficou quietinha, nem deu boa noite hoje para mim, nem falou nada, né? Boa noite a todos. É porque eu estou multitasking, eu não queria te perder o encontro de vocês, mas eu tinha outra coisa para fazer ao mesmo tempo, então eu fui multitasking aqui. Tá bom, gente. Manuela, então, fica com você. Então, muito obrigada, Helena Júlia, pela sua leitura, obrigada ao Marcos pela sua entrega, por estar aqui connosco, por nos conduzir, por trazer o seu conhecimento para nós. Obrigada também ao René, à Cleusa, a todos, à Regina, à Vera, à Mónica, a Edelweiss, a Josiana, a Suelen, a Vera. Muito obrigada a todos vocês. Desejo-vos uma excelente semana e até para a próxima terça-feira. Muito obrigada. Boa Muito noite. obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Renê, por estar Boa aqui. noite. Tchau, tchau. Abraço, gente. Um abraço.